Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 72. Bons estudos! Uma coisa a gente não pode dizer da história, que ela é parada, monótona e que nunca se modifica. Prova disso é a quantidade de vezes que o mapa-mundi se modificou no decorrer dos séculos. Reparem como as fronteiras vão e vêm, se encolhem, se expandem, se modificam de acordo com os interesses e os desdobramentos históricos. É verdade, Gil. Eu tava vendo aqui, desde a década de 90, o mapa-mundi mudou várias vezes, vem sofrendo transformações. Novos países aparecem, novas fronteiras são delimitadas. E essas mudanças todas acabaram gerando guerras, que trouxeram à tona uma série de conflitos que estavam abafados há décadas. Bom, até novas potências surgiram, né? Olha, e essas transformações, Vicente, só foram possíveis porque a história é dinâmica, né? Tá sempre em transformação. Agora, eu queria saber como é que a gente chegou a esse estágio atual desse mapa aqui, entendeu? Pois é. Hoje você vai começar a entender o mundo em que vivemos, porque a origem do mundo como a gente conhece é o tema da teleaula de hoje. Vamos lá? Hoje você vai ficar sabendo por que o Muro de Berlim caiu e o que isso representou. Você vai saber também como a abertura econômica e política da ex-União Soviética contribuiu para o fim da Guerra Fria. E ainda hoje você vai ver as guerras e os conflitos que ainda ocorrem ao redor do mundo. Como você viu em outras teleaulas, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo ficou praticamente dividido em dois grandes blocos. O comunista, liderado pela extinta União Soviética, e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos. O símbolo mais evidente dessa divisão de forças no pós-guerra estava num muro, o Muro de Berlim. Um muro que, além de dividir a cidade de Berlim ao meio, também acabou virando o maior símbolo da Guerra Fria e da separação da Alemanha em dois países. O Muro de Berlim, além de servir como punição à Alemanha por ter provocado a Segunda Guerra, também era uma espécie de alerta para os outros países. Era como se, através dele, Estados Unidos e União Soviética dissessem o tempo todo: agora nós é que mandamos. Só que um dia o muro caiu, ou melhor, foi derrubado. Num belo dia de outubro de 1989, aconteceu o que ninguém esperava: a queda do Muro de Berlim. Os alemães ficaram eufóricos. Berlim virou uma grande festa. A queda do Muro de Berlim provocou inúmeras mudanças, a começar pela Guerra Fria, que desmoronou e foi enterrada junto com o muro. A Alemanha também mudou, e muito, com a queda do Muro de Berlim. A primeira dessas mudanças veio com a sua reunificação. Ou seja, as duas Alemanhas, divididas após a Segunda Guerra, voltaram a ser um único país. Foram reunificadas. Mas não foi apenas o mapa da Alemanha que mudou. O mapa do leste europeu, formado principalmente por países comunistas, também se modificou bastante. Mas antes da gente entender como foram essas modificações, a gente precisa entender como chegamos até aqui. Ou melhor, como e por que caiu o Muro de Berlim. Desde que terminou a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética entraram numa queda de braço, numa disputa interminável para ver quem era mais poderoso. Era a Guerra Fria. E o mundo, assustado, viu durante décadas uma desenfreada corrida armamentista entre as duas superpotências. A situação era curiosa. Aos olhos do mundo, a União Soviética se mostrava forte, pronta para a guerra. Mas dentro das suas próprias fronteiras, as coisas não iam tão bem assim. Principalmente a partir da década de 80, quando graves problemas econômicos começaram a comprometer a qualidade de vida da população soviética. Mas que problemas econômicos eram esses? Afinal de contas, a União Soviética não era uma superpotência? Então, o que aconteceu que levou o país a essa grave crise econômica? Além da corrupção que atingiu o seu governo, foram muitas as causas que levaram a União Soviética à crise econômica. Entre essas causas estão os gastos com a corrida armamentista. Afinal, manter uma máquina de guerra equipada e pronta para o ataque não custava pouco.
Além disso, a União Soviética também gastava muito dinheiro para manter países comunistas, como Cuba, por exemplo, além de patrocinar vários movimentos revolucionários pelo mundo. Ou seja, a União Soviética deixava de investir em seu próprio território para ajudar outros países, além de gastar bastante dinheiro para alimentar a sua máquina de guerra. O resultado disso foi um comprometimento da qualidade de vida da população soviética. É claro que essa situação estava gerando um forte descontentamento entre os soviéticos, que começaram a achar que alguma coisa precisava ser mudada. E foi nesse clima que Mikhail Gorbachev chegou ao poder. 1985. Mikhail Gorbachev assume o governo da União Soviética e promete mudanças. Essas mudanças recebem o nome de perestroika e têm como objetivo reestruturar a economia e as instituições da União Soviética. Além disso, Gorbachev também promete a abertura política do país. Uma abertura que recebe o nome de glasnost. Na verdade, a perestroika e a glasnost de Mikhail Gorbachev colocaram um fim na supremacia que a burocracia estatal exercia sobre a União Soviética. Formada por milhares de funcionários públicos que administravam o país, a burocracia estatal soviética era controlada de ponta a ponta pelo Partido Comunista Soviético. É claro que muitos desses burocratas que controlavam o país não gostavam nada das ideias de Gorbachev. Mesmo assim, o criador da glasnost e da perestroika conseguiu restabelecer o regime da propriedade privada, garantir a liberdade de imprensa e ainda eliminar o regime de partido único. Um regime no qual apenas um partido político tinha existência legal, no caso, o Partido Comunista. Mas a União Soviética não era o único país comunista que estava querendo e vivendo grandes mudanças. Depois da perestroika e da glasnost e da queda do Muro de Berlim, vários países comunistas do leste europeu passaram por grandes transformações. Ah, agora eu estou entendendo. Quer dizer que a perestroika e a glasnost na União Soviética tem tudo a ver com a queda do Muro de Berlim e com a reunificação da Alemanha. Exatamente, porque se não fossem as mudanças que o Gorbachev iniciou, o Muro de Berlim provavelmente ainda estaria de pé, Gil. Epa, mas espera aí, deixa eu entender isso melhor. Que? Quer dizer então que a abertura econômica e política da União Soviética levou à queda do Muro de Berlim. Exatamente. E botou um ponto final na Guerra Fria? Isso mesmo. Mas espera aí, falta mais alguma coisa. Não, tá faltando a gente ver o que esse movimento detonou no leste europeu, entendeu? Mas o leste europeu não é o lugar onde tem a maior quantidade de países comunistas? E foi exatamente aí que começou um grande movimento contra os governos comunistas, como o da Polônia, por exemplo. 1990. Um ano depois da queda do Muro de Berlim, Lech Walesa, um dos principais líderes do Sindicato Solidariedade, que se opôs durante anos aos comunistas, assume a presidência da Polônia. 1991. A República da Tchecoslováquia se divide em dois estados independentes, a República Tcheca e a Eslováquia. 1992. A Iugoslávia deixa de existir. Em seu lugar, surgem 5 nações independentes: Eslovênia, Macedônia, Croácia, Bósnia e Herzegovina e a nova Federação Iugoslava. Como você está percebendo, as mudanças introduzidas pela glasnost e pela perestroika de Gorbachev mexem com boa parte do leste europeu. Mas e na União Soviética? Como será que o primeiro país comunista da história vê essa mudança de rota, essa virada rumo ao capitalismo? Na União Soviética, como era de se esperar, muita gente era contra a política reformista de Gorbachev. Principalmente os comunistas da chamada linha dura, que em 1992 tentaram dar um golpe e assumir o poder. Só que a tentativa de golpe dos comunistas, quem diria, acabou acelerando as reformas. E o comunismo, que ainda resistia, ruiu de vez. Além disso tudo, ainda eclodiram movimentos nacionalistas em várias repúblicas soviéticas que queriam se desligar do poder central de Moscou. Era o que faltava para desintegrar de vez a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o maior estado comunista da história, que sai do mapa para dar lugar a um novo país, a Comunidade de Estados Independentes, SEI. O principal estado e líder da SEI é a Rússia.
cujo primeiro presidente, Boris Yeltsin, assume decidido a implantar a economia de mercado, à base do capitalismo, na Rússia. Para transformar a outrora Rússia comunista em capitalista, Yeltsin aboliu os monopólios do comércio, privatizou as empresas estatais e realizou uma reforma agrária. Moscou, Rússia. Natasha querida. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, dificilmente acreditaria no que se transformou a capital do que antes foi o Império Comunista. Moscou hoje se parece cada vez mais com qualquer outra cidade capitalista do Ocidente. Lojas de comida americana, táxis amarelinhos como os de Nova York e até a Coca-Cola a gente encontra por aqui. Mas não são só as coisas boas do capitalismo que a gente vê por aqui. Com a liberação dos preços, a inflação aumentou alguns gêneros em até 30 vezes. Há também muitos mendigos pelas ruas, além do grande número de desempregados. Ou seja, a gente vê por aqui praticamente os mesmos problemas de qualquer país capitalista. Mas não foi só internamente que a Rússia se transformou depois da chegada do capitalismo. No plano externo, também mudaram muito as relações do novo país com o resto do mundo, principalmente com relação à questão do desarmamento. Foi Gorbachev quem iniciou uma aproximação com os países capitalistas e começou a discutir o desarmamento mútuo das superpotências, o que efetivamente começou a ocorrer já com Yeltsin no poder. A desativação dos arsenais nucleares da SEI pôs fim à era do terror atômico e iniciou um período em que a ameaça da destruição do planeta pelas armas nucleares se tornou cada vez mais remota. Ah, Vicente, quer dizer que cenas como a bomba atômica que destruiu Hiroshima não vão mais se repetir? Bom, a gente não pode afirmar isso, né, Gil? O que não existe mais é aquele medo, aquele estado de nervos que existia durante a Guerra Fria. Que se dizia, bom, a qualquer momento podem soltar uma bomba aqui. Isso que não existe. A Guerra Fria acabou, mas a gente não pode dizer que as guerras acabaram, né? Teve muita guerra por aí, ou não teve? Ah, infelizmente teve. E pior, ainda tem, até hoje. Em 1991 teve a Guerra do Golfo, que colocou o Iraque de um lado e os outros países liderados pelos Estados Unidos do outro. O saldo foi trágico. Em apenas 2 meses de combate, mais de 150 mil mortos. Na Bósnia e Herzegovina, uma guerra étnica entre sérvios, croatas e muçulmanos vitimou milhares de civis, de 1989 até 96. Na África, a situação também não está fácil. Angola e Somália se despedaçam em guerras sangrentas, enquanto boa parte da população desses países morre de fome. Já na África do Sul, apesar da discriminação racial não ser mais tolerada, do líder negro Nelson Mandela ter sido eleito presidente, o apartheid racial ainda é muito forte. Muitos dos conflitos que hoje acontecem em todo o mundo têm sua origem na desigualdade social, que está presente em muitos países, como por exemplo no Brasil, onde poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Assim como na África do Sul, onde os negros eram separados dos brancos, a gente pode dizer que aqui a separação entre ricos e pobres é um tipo de apartheid. Só que no nosso caso, não se trata de um apartheid racial, como na África do Sul, mas de um apartheid social. O grande desafio do mundo para o próximo século é acabar com o grande abismo existente entre ricos e pobres. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu por que o Muro de Berlim caiu e o que isso representou. Você viu também como a abertura econômica e política da União Soviética contribuiu para o fim da Guerra Fria e para o surgimento de um novo país, a CEI. E por fim, você ficou sabendo quais são as guerras e os conflitos que ainda ocorrem ao redor do mundo.